sempre demora. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver chegando. Já fala um oi. Ah, agora apareceu. Olá, tudo bem? Para quem estiver chegando, já fala um oi. Bom, olá, oi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Ai, que preguiça. Ah, olá, tudo bem? Para quem estiver chegando, já deixa meu joinha, já fala um oi para mim, da onde é. Aí eu já aproveito, né? Falar oi. A Márcia, olá. Oi, bom dia para você. Giane, oi, tudo bem? Tudo bem? Então, como eu falei ontem, né? São Paulo. São Paulo, como é que tá São Paulo? Chovendo? Tá frio? Tá calor? Nice, Marília, São Paulo. Vânia, olá, aqui, boa noite. Sou de Catu, na Bahia. Wanda, oi. Márcia, Curitiba. Ai, que legal. Giane, você melhorou? Ai, eu tô com um braço que eu não posso nem levantar. Tá eu e o Fernando, só com a mãozinha. Mãozinha igual do dinossauro, sabe? Só pode mexer assim. Ah, nossa, que dor, hein? Mas graças a Deus não me deu febre, né? Eu achei que eu ia ficar porque ficava dando pontadas na cabeça, mas graças a Deus que, né, não deu nada. E fiquei feliz já. Cidinha, olá, sou de Sorocaba. Irene, oi Irene, Niterói, Rio de Janeiro. Ai, que legal. É, Neudélia, Torres, Ceará. Aí eu conheço Ceará, viu? Olá, boa noite. Eu também estou com um braço ruim também. Ah, mas o meu foi por causa da vacina. Eu tomei aquela vacina moderna da Covid, a terceira dose. E lá na Coreia, eu fiquei sabendo que já estão tomando a quarta dose. Ai, será que vou ter que tomar de novo? Não creio. Acredita? Vocês estão sabendo que já vai ter a quarta dose? Giane, que bom. É, que bom mesmo. Nossa, ninguém merece ficar com, né, com febre e tal. Cláudia, olá. Claudina, São Luís. Eu também, a terceira dose. Dói pra caramba, não dói? Nossa, tá tudo dolorido. Você tá conseguindo erguer o braço? Porque o meu não tá, não. Ainda bem que elas dão no braço esquerdo, né? Porque se fosse no direito, tá perdida. Eu estaria, né? Estaria perdida. Márcia, dói sim, nossa, demais, né? Giane, aqui em São Paulo, nosso governador já está pensando em aplicar a quarta dose. Então, lá na Coreia já estão dando a quarta dose. É, Claudina, meu braço está uma página vermelha. Uma página vermelha. Ah, uma parte vermelha, né? Ah, tá, entendi. Então, o meu, eu nem vi, nem olhei, né? Eu sei que eu não posso nem tocar, né? E vai ficar assim por uns 3 dias, como da outra vez, das outras vezes, né? Uns 3, 4 dias doendo. Demora para passar esse negócio. Parece que tomou, tipo, uma bezetacil, né? Bem dada. Ou se não, aquela vacina que eu tomei uma vez, que fiquei uma semana com o braço dolorido, antitetânica. Nossa, eu fiquei com o braço uma semana doendo. Meu Deus. Mas na hora que ela aplicou, não doeu nada. Nem a picada eu não senti.
Nada, nada, nada. Cheguei em casa, eu, como sou teimosa, comecei a fazer um pouquinho do crochê. Tô fazendo uma blusa, né? Para o meu e-book. Aí já é a segunda blusa que eu tô fazendo pro meu e-book. E aí, normal. Chegou a noite, aí começou. Eu acho que começou porque aqui ontem, vocês viram? Tava nevando. Pra quem não viu, no vídeo anterior eu mostrei, né? O Fernando que gravou. Aí ele falou assim: ah, vou gravar daqui. Ah, tá bom pra gravar, né? Vou gravar daqui. Aí ele que resolveu gravar, né? Eu não falei nada porque eu tava com tanto frio. Aí eu não sei se vocês viram como é que eu tava ontem também, né? Tava nem os olhos de fora, nem os olhos de fora. É, a janela, né? Ela fica bem fria, bem gelada mesmo. Então começa a ver aquele ar frio, né, no braço. Aí por isso que começou a doer. Aí eu fechei a cortina, né? Aí já fui pro quarto. Aí melhorou um pouco por causa do ar quentinho, né? Aí fiquei lá com o braço lá parada. E para dormir, para ficar virando para lá e para cá, nossa, não dava. Aí eu tive que ficar só de um lado só. E fiquei apoiada o braço, né? E consegui dormir, graças a Deus. É, uma pataca vermelho, inchado e vermelho. Ah, mas eu acho que fica, né? Acho que fica, né? Eu nem olhei. Regina, boa noite. Aqui no Rio de Janeiro já está na quarta dose. Ai, que bom, hein? É, tem que tomar, né? Quanto mais toma, melhor, né? Evitar de pegar essas coisas, porque, ai, ninguém merece, né? Eu já fico morrendo de medo. Eu não quero nem sair de casa. Claudina, é dolorido. É bem dolorido. Maria, oi, boa noite. Sou do Pipa, Rio Grande do Norte. Adoro os seus trabalhos. Obrigada, Claudina. Eu também não senti nada quando a moça me aplicou. Estou com 2 dias com o braço ruim. Ah, mas leva mais ou menos 3 a 4 dias, né? Tomara que passe logo, né? Vânia, há alguns minutos que me escrevi, mas já gostei do gráfico. Obrigada, Vânia. Seja bem-vinda. É... Neide, boa noite. Goiânia, Goiás. Que legal. Que legal. Então, eu vim falar uma coisa para vocês, que eu tô aqui martelando, né? Umas dúvidas aqui. E porque tem muita gente que não tem cartão de crédito, né? E eu tô fazendo meu e-book. E meu e-book vai ter algumas peças de vestuário e vai ter os bônus também gratuito, né? Que eu quero fazer. Quer dizer, já fiz uma, é um bônus, e fiz duas, já tô na segunda blusa, né? Fazendo aí a todo vapor, né? Aí eu tava pensando, olha, eu tô com a cabeça até, eu acho que saindo fumacinha, né? Porque eu tô pensando como fazer para vender esse e-book, né? Porque não são todo mundo que tem o cartão de crédito e débito, não tem conta no PayPal, essas coisas assim, né? E pelo que eu tava vendo, gente do céu, ali no Google Drive só cabe 15 gigas, né? Só cabe 15 gigas ali. Uma, um vídeo que eu fiz lá pro meu outro canal, né? Na luta contra a depressão, eu fiz um vídeo de 20 minutos.
né? E eu vi quanto que deu, né? Eu falei, vou dar uma olhada quanto que deu um vídeo de 20 minutos. Deu 2,13 gigas, 20 minutos. Uma blusa não dá, é impossível fazer com menos de 1 hora. É impossível. Só se for assim, ó, eu ficar pulando partes, mas não dá para pular partes, porque como é que eu vou ensinar ali, passo a passo, né? Não tem como. Então, se eu pular partes, não é passo a passo, não é verdade? Então, você tem que ensinar todos os detalhes, a diminuição, como fazer o término, né? E mostrar onde foi costurado e mostrar como é que ficou e tal, falar da linha e tal, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, tem todo esse processo, né? Para fazer um vídeo. E os vídeos normalmente duram mais de 1 hora, né? É bem assim. Então, ali no meu Google Drive, vai caber pelo menos, eu acho que uma blusa. Uma blusa. E se eu for comprar, né, espaço de 1 tera, 1 terabyte, por 1 ano, né? Lá é anual, você paga anual. Sabe quanto que custa? Eu fiquei de queixo caído. Eu até fiz assim a conta converti em real, dá R$ 560. Já pensou? Pagar R$ 560? Da onde eu vou tirar R$ 560? É muito, muito caro, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu vou fazer. Então ainda, gente, eu tô pensando, tá? Mas vai ser assim. Eu vou explicar, né, direitinho depois, né? Porque vocês têm que, lógico, vocês vão pagar, vocês vão ter que ficar com o vídeo para vocês, né? Agora, para quem não tiver cartão de crédito, essas coisas, não vai dar para ficar com vídeo. Eu tava pensando nisso. Mas vai dar para ver o vídeo, né? Vai ficar lá. Dá para você ver e tudo mais. Então eu tô aqui quebrando minha cabeça de como eu vou fazer, né? Porque senão vai ser complicado, né? Quer dizer, o meu e-book vai por água abaixo, porque é uma coisa que meu psicólogo que está falando para mim fazer, para ver se eu melhoro, tipo, financeiramente, né? Para ver se as pessoas ajudam a comprar e faça com que, ao mesmo tempo, eu melhore, porque aí eu vou falar, não, tá dando certo, e quer dizer, aqueles pensamentos tudo positivo, né? Então eu vou fazer mais, então eu vou fazer peças de graça, eu vou postar lá para as meninas, não vou pedir nada, né? Só o joinha, como eu sempre peço, né? E vou começar a fazer tudo de graça, porque é isso, a minha intenção é essa, de ficar postando os vídeos, mas que vocês assistam. Se vocês não assistem, a minha cabeça não melhora nunca, né? Igual o vídeo de ontem deu 200 e poucas pessoas. O vídeo de antes de ontem, 200 e poucas pessoas. Quer dizer, minha cabeça fica piorando, ao invés de melhorar. Porque, como eu falei, né? As pessoas, elas olham, falam, esse eu não quero ver hoje, não. Nem que for para ajudar. Não, ela nem aparece, né? Então, cada vez está diminuindo mais as pessoas, ao invés de aumentar. E elas só veem o que interessa para ela. Bom, o YouTube é bem assim, né? A gente só vê o que a gente interessa pra gente. Mas, bom, enfim, dá para contar nos dedos quantas pessoas vêm todos os dias visitar, né? Me visitar, né? Dá para contar nos dedos quantas pessoas
estão ali sempre comentando. Dá para contar nos dedos as pessoas que sempre tá ajudando, dando joinha. Dá para contar também as pessoas também que está compartilhando, né? Tá compartilhando. Igual ali no meu Facebook, na minha página do Facebook, que eu posto lá algumas coisas antigas que vocês nem sabem que existe, né? Porque são mais de 2.500 vídeos. 2.543 da última vez que eu vi. 2.543, eu acho que é isso. Então, aí só uma pessoa lá que tá compartilhando, né? Que é a Alice. Obrigada, Alice. Você é show, hein? Mesmo doente, né? Tá ali compartilhando, me ajudando. Bom, é difícil de ver, né? As pessoas fazendo isso, ajudando outras pessoas. Bom, é complicado, né? Mas quero continuar postando os pontinhos para vocês, fazendo vestuários, infelizmente pagos. Não dá para fazer gratuito por enquanto, porque minha situação está cada vez pior. Como eu disse lá acho que no vídeo lá do meu outro canal, né? Eu só tomo café e janto, porque almoço eu tenho que economizar. Então, quer dizer, eu não tenho café da tarde, nem almoço. Eu pulo 2 refeições, porque eu não tenho condições para tomar café, almoçar, jantar, à tarde, de vez em quando, comer uma fruta, alguma coisa assim. Não dá, né? Senão eu não passo o mês. E é complicado isso, né? Mas fazer o quê? Então, como eu falo, muita gente acha que eu ganho muita coisa aqui no YouTube. Eu não ganho, né? Se eu não ganhasse, eu não estaria postando todo dia. Porque tem pessoas que tá ganhando lá os troquinhos, mas não posta todo dia, né? Posta uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Por quê? Porque ela já tem o suficiente e ela consegue ganhar muito. Eu não. Eu tenho que postar todo santo dia, porque senão não dá, né? Se não chegar no final do mês, eu não recebo, né? Se eu não postar todo dia. Se eu postar, ficar uma semana sem postar, já não recebo, né? Então, o mínimo. Porque aqui no YouTube tem um mínimo para receber, né? E se você não chegar naquele mínimo, você não ganha, né? Bom, quem é youtuber sabe disso, né? Se você não ganha um mínimo, você não recebe no mês. Aí chega no mês, aí tem que passar 2 meses depois para receber alguma coisa. Aí eu passo fome, né? Aí eu passo fome, porque nem tomar café eu não vou tomar, só vou jantar. É complicado, né? Mas fazer o quê? É bem assim. Então, Vera Silva, boa noite, Minas Gerais. Que legal, Minas Gerais, eu conheço, hein? Jéssica, oi, bom dia. Quer dizer, boa noite para você, menina. Hoje você chegou mais ou menos na metade, né? Não chegou no final. Vânia Alves, já compartilhei. Obrigada, Vânia. Agradeço de montão. Obrigada para vocês que compartilham, porque a gente vê pelo gráfico e dá para saber ali quantas pessoas compartilhou, né? São tão poucas que eu falei, ah, meu Deus do céu, não preenche nem o meu dedinho, a minha unha do dedinho, do pé ainda, hein? Ai, ai, se fosse esmalte. Zilda Chagas, é um retrato, eu acho que é um retratinho, é um emoticon de um retratinho, eu acho que é isso. Vânia Alves, irei dar o joinha sempre que eu assistir. Ah, obrigada, Vânia. Obrigada de coração. Tem pessoas que eu mal posto o vídeo, já pum, dá joinha. São aquelas pessoas que estão ali todo dia. Parece que fica contando, sabe, as horas. Ela fala assim, ela posta 5 horas. Então, quando chegar 4h49,
Eu tô lá, já esperando. Aí chega, postou meu vídeo, ela já, pum, dá joinha. Aí depois ela assiste. Tem pessoas que faz isso. Obrigada, viu? Pelo menos vocês não esquecem, né? Primeiro joinha, depois assistir. Amo seus trabalhos. Seus vestidos nem se fala. São lindos. Obrigada. Vânia, com fé em Deus, irá crescer seu canal. Olha, meu canal, fala a verdade, ele é grande. Ele é bem grande, né? Ele tem mais de 150 mil pessoas. Mas quantas pessoas assistem meu canal? É só você olhar no vídeo postado no dia. Você dá para perceber quantas pessoas assistiram. Quer dizer, de 150 mil, mais de 150 mil pessoas. Ontem foram 200 e poucas pessoas. Antes de ontem também. No meu crochê. No meu lequezinho em relevo. Tadinho. E eu fico olhando essas coisas sempre, sempre, né? Não dá para mim ignorar essa parte, porque dá na cara, né? Eu queria poder ignorar essa parte, não olhar. Mas quando eu for editar o vídeo, tá ali. Tá os números do meu lado. Não tem como eu ignorar. Ficar falando, não, eu não vou olhar essa parte, eu só vou clicar no vídeo. Não tem como. Minha vista é assim, ó. Ela pega, né? E eu acabo vendo. Eu fico triste pra caramba. Vixe Maria. Quando vai no celular, pelo aplicativo, você clica para entrar, a primeira coisa que aparece é o vídeo que eu postei no dia. Então ali aparece também. Então não tem como eu não ver, né? Eu fico olhando aquilo ali todo santo dia. E eu acho que é que eu falei pro meu psicólogo, né? Que eu acho que eu não sei. Eu acho que o YouTube fez eu ficar muito, muito negativa. Ai, ai. Fazer o quê, né? É... Deixa eu ver onde eu parei. Ah, Rita! Tudo bem? Aqui eu. Boa noite. Andrada, sul de Minas. Eita, eu não sabia que você morava em Minas. Ai, que legal. Nina, Maria Aparecida, bom dia. Boa noite para você. Gabriela, bom dia, boa noite, pessoal. Maria Aparecida, já fiz um vestido com ponto zigue-zague. Lindo, né? Lindão. Eu vi, hein? Esse seu vestido. Rita Martins, você é atenciosa. Quanta linha de sobra, né? Ali é tudo sobra, infelizmente. Pacote inteiro mesmo, só tem esse aqui, ó. Que é aquela linha grossa com o fio é diferente, que eu já mostrei, cansei de mostrar pra vocês. Então, esse daqui e esse aqui que eu ganhei do Fernando. O resto é tudo sobrinhas, 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 sobrinhas. Esse aqui, qual que é esse aqui? Esse aqui é sobrinhas também. Não tem quantidade, um monte. Que pena, né? Então, Maria, já fiz um vestido com ponto zigue-zague que você ensinou. Eu sei. Você me mostrou o vestido. Achei lindo, maravilhoso aquele vestido. E aquele vestido lá é o que tá na moda esse ano, hein? Então você trata de usar ele, né? Esse ano a moda é peças bem coloridas, floridas e quadradinhos da vovó, né? Ou se não, quadradinhos todo colorido, né? Ou com um desenho no meio, né? Eu vi, vou postar lá no Instagram mais tarde, um que eu achei da hora,
que eu achei muito bonitinho, né? Os quadradinhos tem borboleta, tem coração, tem aquele símbolo do Yin Yang, né? Tem vários assim, sabe? É tudo bem colorido. Nada assim de uma cor só. É tudo bem colorido. E esse ano tá assim, tudo bem colorido, bem florido, né? Os biquíni cheios de flores e tal. Saída de praia, só a saia assim, com várias cores ou com 3, 4 cores, né? Tá bem assim a moda esse ano, né? Pelo menos no Brasil, né? No Brasil, sei lá, Estados Unidos pode ser, mas aqui no Japão a gente sempre usou bem colorido, né? Mas não roupa de crochê. Roupa de crochê sempre assim, uma cor só, uma cor sólida, não tão colorido. As mocinhas usam bastante colorido, bem colorido, né? Eu já vi uma moça com uma blusa, ela era toda feita em tricô, ela é bem larga, né? E aqui no meio tinha um quadradinho da vovó. Eu fiquei assim, ó, pra ver como é que tinha feito. Vou espirrar. Gourmet, desculpa. Desculpa, gente. Já foi. Passou agora. Eu senti poeirinha entrando no meu nariz. Olha só, de máscara, hein? Então, eu vi, eu fiquei de olho naquela blusa. Eu falei, nossa, maravilhosa. A blusa dela era toda tricô, mas era a máquina. E aqui no meio era um quadradinho da vovó, né? Parecia que não era máquina, né? Então eu fiquei de olho assim. Eu falei, será que ela fez essa blusa? Tipo, aqui era alguma coisa e ela fez. Vou espirrar de novo. Desculpa, gente. Então, ainda tá coçando. Então, aí era um quadradinho bem colorido. A blusa toda preta com manga comprida, bem largona assim, ó, que chegava a ficar assim, ó, sabe? Bem largada, sabe? Bem largada. Eu achei lindo, que era bem comprido, né? Eu achei lindo, lindo, lindo. E eu fiquei assim, ó, que ela tava de frente pra mim, eu fiquei só assim na blusa dela, eu olhando, sabe como fazer, como fazer, como fazer. Eu falei, mas eu não tenho paciência pra fazer tricô. Não tenho paciência. Era ponto simples. Ponto meia, ponto barra. Eu acho que era. Não, ponto meia. Era tudo ponto meia, simples, ponto meia. E aqui no meio, um quadradão bem grande, quadradinho da vovó. Bem colorido. Achei bem legal. Gabriela, você não gosta de fazer peças assim coloridas? Eu gosto, mas quando eu tenho paciência, né? Quando eu tô com bastante paciência, eu faço peças coloridas, né? Eu gosto. Já fiz alguns no meu canal, né? Colorido e tal. Mas para eu, no caso, eu usar peças bem coloridas, eu já não gosto, porque eu acho que não cai bem pra mim, né? Não cai bem pra mim. Pra mim tem que ser uma coisa assim, neutra, né? Que faça duas cores, como eu fiz, né? Com sobrinhas de linha, duas cores, aqueles quadradão azul e branco, né? E tal. Aí tudo bem. Se for assim, tons de verde, né? Verde escuro, verde claro, né? Fica legal também, né? Mas assim, vermelho, cor-de-rosa, amarelo, azul e tal, né? Marrom e tal. E todas essas misturas de cores, aí pra mim já não cai bem. Não fica legal, né? Eu tenho que fazer peças coloridas. Porque eu tenho uma linha aí que é bem colorida,
né? E eu preciso misturar ela com alguma cor mais neutra, né? Para poder ficar bom, né? Para eu poder usar. Porque senão eu não uso. Senão eu faço e desmancho. Eu não uso. É bem complicado. Rita, quadradinhos de flores africanas. Tá tudo, né? O pessoal tá fazendo bastante coisa assim, né? De quadradinhos bem colorido, florido e tal, fazendo blusas, né? De tanto de manga comprida como regatas, né? Ficou bem legal. Moda descontraída. Bem descontraída, mas eu acho legal assim para as pessoas que são mais novas, né? Porque eu já não tenho assim 20 anos, 25, 30, né? 35 para usar essas coisas bem assim, né? Eu sei lá, eu sou mais reservada. Eu gosto de usar coisa colorida de vez em quando eu assim, por exemplo, tô com a blusa vermelha, com a calça bege, com o sapato preto, com a meia colorida. Aí falou, vai assim mesmo, né? Mas uma peça só, toda bem coloridona, aí já é diferente, né? É bem assim. Luzia, shalom. Gabriela, saúde, obrigada, viu? Alergia é Freud, né? Eu sinto coçar o nariz, aí começa a espirrar, espirrar, espirrar. Agora fica ruim. Lovinha, tem crochê de máquina? Eu sei. Sim, tem crochê de máquina. Eu já vi lá ali na lojinha que eu vou para comprar as linhas. Lá eles vendem um quadradinho desse tamanho, que é feito, não é feito à mão, é feito à máquina. Eles vendem caro. Um quadradinho pequenininho, desse tamanho assim, ó. Desse tamanhozinho. Tiver 3,5 por 3,5, um só. Custa mais de US$ 1. Você vai pagar mais de R$ 6 num quadradinho desse tamanhozinho assim? Eu não compro, não. É... Nice, boa noite. Tudo bem com você? Eu estou fazendo trilho de mesa com emborrachado no meio. Ai, que legal, trilho de mesa. Ah, Gabriela, kkk, não sei do que você riu. Lavinha, eu não sei fazer tricô. Ele não gosta de mim, mas eu também não gosto dele. Eu gosto de tricô, mas só que eu não tenho paciência, né? Antes eu sabia os gráficos. Passando o tempo assim, eu já meio que esqueci. Eu sei alguns ainda, né? Um e outro. Aí tem outros lá que eu não lembro como é que é. Aí eu deixo pra lá, sabe? Eu sei fazer tricô, né? Aprendi praticamente depois do crochê. Meu pai fez as minhas agulhinhas também, né? De tricô, de madeirinha, pequenas desse tamanho assim. Ele fez pra mim. Eu já tava com uns 9, 10 anos por aí. Por aí. Aí ele fez pra mim as agulhinhas de tricô, bem grossa ainda, né? Porque a minha irmã tinha dado um monte de lãzinha, bem tudo o restinho, colorido. Eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Ele falou assim, faz um cachecol. Eu falei assim, então papai, me ajuda com as cores, né? Combinar as cores. Ele falou, tá bom. Aí eu comecei. Falei, que cor que eu começo? Aí ele falou, começa com tal cor. Aí tinha lá na sacola várias coisas. Eu falava assim, qual que eu pego agora? E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Ficou um cachecolzão bem grande. Aí eu falei assim, terminei. Aí ele viu que eu terminei, né? Tudo bem colorido. Nos anos 80. Coisa bem coloridona. Bem a cara dos anos 80, né? O nosso que é feito com carinho e amor, as pessoas não valorizam. Porque não sabe o trabalho que dá, né? O trabalho que dá.
crochê dá muito trabalho, tricô dá muito trabalho, bordado também, nossa. Eu vi, falando de bordado, eu vi uma menina ontem, que eu tava vendo uns vídeos, né? E fazendo meu crochê e vendo vídeo. Aí, por acaso, eu fui passar assim o dedo para ver o que tinha mais para baixo. Eu olhei assim, era um quadro que a menina fez. Eu não sei se ela era tailandesa, sei lá, dessas regiões por aí, né? Filipina, por aí. Pelo rosto dela, parecia. Eu olhei assim, o ateliê dela era cheio de meadas, né? E ela fez um quadro de uma mulher com cabelo comprido, com saia, no meio de vários, assim, era parecendo uma plantação de chá, sabe? Só que não era plantação de chá, era flores. Eu não sei se era lavandas, alguma coisa assim, ó. Tudo assim em fileira. E ela fez com a paisagem com uma árvore e tudo mais, né? Nossa, que coisa mais linda. E ela borda assim, sabe, numa tela bem grande, uma tela bem grande que ela tem é, que ela tem que, como é que fala? Colocar ali o pano, deixar bem firme, né, bem esticado. E ela fez no pano parecendo um pano de seda. Dá pra ver que tinha brilho, bastante brilho e bem liso, né? Eu olhei assim e falei, nossa, que coisa mais linda. Eu não teria paciência. Quanto será que ela cobra para fazer aquele trabalho? Eu acho que muito, né? Muito. E ela ensina, né? Eu não peguei o nome do canal nem nada. Nem lembrei de pegar. Nem lembrei. Poxa vida, senão eu ia passar para vocês olharem lá. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu não tenho paciência para costurar uma blusinha. Imagina eu fazer aquilo. Deus o livre. Rita, Lovinha, você tem alguma sugestão de blusa para quem tem muito busto? Ah, blusa é... blusa o top down fica legal, né? Porque depende quanto de busto. E quando você diz que não usa muita cor demais e você acha bonito em pessoas jovens. Eu acho lindo em pessoas jovens. Já vi pessoas mais velhas usarem também, mas eu acho que pra mim, eu não sei. Eu olho assim, tem cor que não combina comigo, né? Eu fico olhando assim e falo, vixe Maria, parece que igual tipo uma vez eu comprei um macacão roxo, né? Eu comprei um macacão roxo. É bonito, roxo. Sim, é bonito, mas depende da peça, né? Que você vai usar. Roxo. E foi uma amiga que escolheu pra mim. Pega esse, fica bonito. Por quê? Porque ela quis me apagar. Porque ela comprou uma roupa clarinha pra ela e ela falou pra mim comprar aquele roxo. Comprei, porque eu era boba, não, né, não ligava pra isso. A minha irmã olhou assim pra mim, olhou pra ela, porque minha irmã tava esperando a gente, né, tal. Ela falou assim, aqui, por que você tá com essa cor roxo? Alguém morreu, né, e tal? Porque você tá parecendo morta, né? Eu até levei o susto, né? Falei assim, não, por que não ficou bom? Ela falou, roxo pra você não fica bom, né? Assim inteiro, macacão inteiro, roxo, né? E e ela olhou pra menina, a menina toda clarinha, bonitinha, né? Falou assim, você tá querendo apagar minha irmã? Ela falou, na cara, você tá querendo apagar minha irmã, por quê? Porque ela é mais novinha, mais bonitinha do que você? Minha irmã era Freud, ela falava, era bocuda. Rita, 115 de busto. Então, faz as minhas blusas. Fica legal, né?
as blusas que eu faço, porque meu busto não é muito longe de 115 não. Meu busto é mais ou menos isso. Quando eu tava no centro, eu tinha 107, 108 de busto, eu falava assim, ah, tá bom, né? Porque eu tô magrinha e tal. Aí eu engordei, o negócio aumentou. Fui ver, falei, caraca, né? O meu busto também é mais ou menos isso aí, viu? Então eu faço bastante blusa top-down, que fica bom, porque fica aqui fica assim, justinho, e ele chega no busto, ele cai, né? Não gosto de blusa muito justa, porque, não sei, sei lá, eu não me sinto bem, né? Porque quando a gente tá gordinha, a gente não se sente bem com quase nada, né? Eu tô fora do meu peso, eu acho que 8 quilos fora do meu peso, normal. Então eu preciso emagrecer esses 8 quilos. Tô fazendo ginástica todos os dias. Hoje eu não fiz porque o braço tá doendo, não dá pra levantar, né? Mas blusas largas, normalmente eu gosto de blusas largas. Eu não gosto de blusas muito apertadas. Camiseta eu gosto de camiseta, aquelas camisetinha. Esqueci como é que fala. Não lembro mais. Aquelas camisetinhas meio que apertadinha, né? Eu gosto, né? Então, quando eu faço blusa, normalmente eu baseio mais ou menos 48 centímetros, né? Que é o tamanho G. Mas se ela chegar nos 50, 52, mesmo assim eu continuo fazendo. Porque eu gosto de blusa bem larga, né? Aí pra quem quer usar GG, já pode fazer porque serve, né? Fica legal, né? Quer deixar maior, um pouco maior, usa um pouquinho, agulha um pouquinho maior que a minha, porque aí ela vai ficar um pouco maior, né? E lógico, com certeza, ela vai dar a diferença mais ou menos de 1,5 centímetros, dependendo do seu ponto, ou 2 centímetros, né? Depende. Então, ela vai dar uma diferença bem grande, né? Aí faz do jeito que eu fiz, só que ela vai ficar bem mais larga, né? Eu gosto de blusa assim, normalmente, né? Tá bom? É... Eu, eu sei como é. Tem coisas que acho lindo apenas nos outros. Então, é bem assim, né? É igual, tipo, você olhar para uma pessoa, ela tá de saia, rodada e calça por baixo e com uma bota. O que você vai pensar, né? Você vai falar, nossa, o que é isso? Aí você não entende, né? O que é isso? Pessoas do sítio usavam assim antigamente. Agora, hoje em dia, eu não sei, mas antigamente usava, eu já cansei de ver. Pessoas com saia, com calça, e ainda com bota. É porque sai de manhã, tá muito frio, né? Então, elas acabam saindo daquele jeito. Para mim, não cabia na minha cabeça usar aquilo. Eu falei assim, você tá usando calça, pra que usar saia por cima, né? É igual o Superman usar cueca por, por cima da calça. É igual, não é não? A Rita, meu Deus. Falei, pois é, minha filha. Né? Puxei minha mãe. Minha mãe tinha as coisinhas grandes. Aí eu puxei minha mãe, né? Fazer o quê? Aí a minha irmã fica me enchendo o saco. Falei assim, você não fica pra trás? Ela falou, só que o seu é maior. Eu falei assim, o seu é menor porque você amamentou. Tem essa diferença, tá? Então, não pode ficar falando muito, não. Ai, ai. É Freud, né? Gente, eu vou lá porque o Fernando tá esperando pra gente tomar café, tá? Que já passou da hora, já 10 horas. Eu falei pra ele, eu vou fazer um videozinho bem pequenininho, já volto, tá? E ele foi lá na cozinha, tá gelado.
E ele tá lá, de vez de ele voltar pra cá, mas é que ele não gosta de fazer barulho, né, quando eu tô gravando. Aí ele tá lá, tá? Então eu tenho que ir lá, senão ele vai congelar, coitado. Então é isso, meninas. É, quando eu resolver tudo, né, sobre seja membro e tal, e essas coisas todas, né, que, né? Ah, primeiro eu vou terminar meu e-book, depois eu penso, né? Não vou ficar pensando muita coisa agora, porque senão eu saio do foco, né? E a minha cabeça precisa estar focada ali, né? Porque senão depois, na hora que eu estiver fazendo lá e tal, e gravando, eu vou errar tudo, né? Porque é bem isso. Você nem começa e já errou. Fala, putz, grilo. Mande um oi para meu filho e namorada, João Paulo e Bruna. Olha, João Paulo, filhão, e a nora chama Bruna? Logo, logo vai ser vó, hein? Brincadeira, hein, gente? Vai fazer filho só depois que casar, viu? Ai, ai. Beijos, Paulo, João Paulo, e beijos, Bruna. Beijos para vocês. Beijos aí para todo mundo de Minas. Ê, que legal. Dá ótimo dia para vocês. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. Bom descanso. Vê se dorme, menina. Toma o remédio direitinho para dormir. Jéssica, beijos para você. Você sempre quietinha, né, Jéssica? Não tem jeito. Desde que eu conheci você, você sempre assim, quietinha. Pena que não tem mais o WhatsApp, senão eu ia ficar enchendo o saco de você. Beijos para vocês. Fica com Deus. Um bom. Hoje é o que, gente? Peraí. Se aqui for sexta. É, hoje é sexta aqui. Então, para vocês é quinta-feira ainda. Então, uma ótima noite de quinta-feira aí para vocês. E até. Tchau. Beijos. Beijos, Cita. Beijos, Gabriela, Jéssica. E todo mundo que apareceu por aqui hoje. Tchau, gente. Tchau.